Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai fazer de novo um papo do café. E conforme eu fiz no outro episódio, eu trouxe um convidado aqui, e esse convidado é o Vini. Ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento aqui no Labs. E aí, Vini, tudo bem? Tudo bem, Gouveia? Tudo bem. Bom, pra quem nunca ouviu esse formato, basicamente, o que ele é? A gente pega aqui 3 notícias cada um e vai falando sobre elas. Bora nessa. E aí, Vini, o que você trouxe pra gente? Cara, eu trouxe a primeira notícia da semana que me chamou a atenção foi sobre o vazamento da informação da Apple lançando um possível device que estão chamando de Apple Glass. Essa não é uma informação oficial da Apple ainda, mas achei bem interessante, né? Pelo o que vazou, a Apple deve lançar entre 2022 e 2023, primeiro um headset com uma proposta mais de realidade virtual mesmo, e talvez 2023 um Glass já com a proposta de realidade aumentada, né, que a gente vai interferir, ter mais intersecção com o meio ambiente. Eu acho que é um movimento curioso, né? Todo mundo vem falando sobre a morte dos smartphones e talvez esse seja o início do fim, né? Eu acho um problemão isso pra mim, porque eu não queria voltar pra Apple agora, sabe? Só o Google abortou, o Google Glass abortou, né? Ele foi tipo um bom MVP, né? Com isso, e, putz. Pois é, então não sei se você viu também, e eu acho que essa questão da morte do smartphone ainda vai levar um tempo, né? A própria Apple acredita que sejam mais 10 anos aí. Então, inicialmente, é um device que deve funcionar como um periférico, né? Vai funcionar aí conectado com o seu iPhone, né? E as próximas gerações do iPad e do iPhone, aí já para 2020, já virão com sistemas 3D, né? Talvez seja que nem smartwatch também, né? Porque smartwatch é um negócio que, por exemplo, eu uso da Samsung e você usa da Apple. Sim. E é um negócio que é bem útil e te adianta bastante em você não precisar ficar consultando o sistema do celular o tempo inteiro, né? Você consegue fazer muita coisa direto nele. Essa é uma vantagem grande. E aí também entra uma questão de negócio, né? Hoje, a linha de negócio que mais cresce na Apple é essa linha de periféricos, né? Isso vem ajudando também o fato da venda dos iPhones terem diminuído um pouco o ritmo de venda. Então, também tem uma estratégia de negócio aí atrelada, né? Eu acho que esse lance da morte dos smartphones é a ansiedade da galera de ver uma disrupção, sabe? Mas eu acho que... Vamos ver o trabalho que vai ser feito com esses glasses, né? Porque inicialmente, de novo, acho que um período de 10 anos é bastante tempo para a tecnologia evoluir, e acho que vão existir, né, alguns momentos intermediários aí, né? Então, esse primeiro headset que eles estão comentando, acho que vai ter uma proposta mais de trabalhar com games, né? Tanto que o time da Apple que está trabalhando nisso são mais de 1.000 engenheiros, trabalhando só em AR e VR. Nada como ter dinheiro, né? Nada como ter dinheiros infinitos, né? E é um time que não fica no Apple Campus, em Cupertino, né? Então, um time que está alocado à parte, um pequeno time de 1.000 pessoas. E aí, boa parte do time recrutado veio de especialistas de computação gráfica, de especialistas de game design. A indústria de game perdendo gente para Apple. Foi difícil competir com eles, né? E até um time de engenharia da NASA tá lá com eles. Caraca! O negócio não... Os caras não estão brincando. Não estão brincando. Então... acho que inicialmente vai ter uma proposta bem forte de atuação aí com a parte de games, a parte de vídeo, né, com filmes, talvez videoconferência, uma coisa que está se tornando mais realidade aí também com trabalho remoto. Então acho que nesse primeiro momento não tem a morte do smartphone ainda, talvez uma diminuição no ritmo de uso, que é o que você falou que acontece quando a gente está usando um periférico como um watch. Mas acho que também entra uma questão de... Na verdade é a diminuição no celular, né? Do celular, porque sim. Aumenta consideravelmente. Sim. Por exemplo, eu olho direto pros relógios. É um problema, né? Até eu desligo muita notificação para evitar tanta interrupção, porque senão não dá para trabalhar, né? Qualquer coisa do seu watch vibra. E aí eu acho que entra outra questão também, né, cara? Que é o costume das pessoas ou a disposição de usar um device e um óculos, né? O dia inteiro. Como é que vai ser isso? Então acho que tem um trabalho grande de design aí para acontecer. Aí também já pensando nessa segunda fase, né? Essa primeira fase do óculos mais como um objeto de entretenimento, acho que ninguém obviamente vai usar isso o dia inteiro, mas quando
quando formos para essa segunda fase aí de 2023, de realmente ter um Glass que as pessoas vão utilizar o dia inteiro, tem N desafios, né? Acho que tem um desafio tecnológico, que é como é que a Apple vai conseguir criar componentes tão pequenos, né? E questões de bateria que dure, toda a parte de chip, de processamento, né? Tem que ser tudo muito, muito pequeno para funcionar. Tem que ser um device bem leve também, que eu acho que são outras coisas que incomoda o usuário, principalmente quem não é usuário de óculos. Então imagina um cara que não usa, como é que eu vou começar a usar um óculos o dia inteiro? É verdade. Não sei se você teve a oportunidade de experimentar um óculos que a Bose lançou esse ano, que ele é um óculos que vem com uns speakers na lateral, na haste do óculos. Não vi, não. Então é um speaker externo, ele não entra, né, no alto-falante externo, ele não entra no seu ouvido, e a proposta é de que você consiga ouvir música meio misturado com o som ambiente, né? Não é, vou ouvir música como eu estou ouvindo num headphone. É outra experiência. É outra experiência. Mas um dos problemas do óculos é que ele é muito pesado, né? Mesmo assim, ele é leve, mas considerando um óculos, ele é bem pesado, ele deixa, né, a marca aqui no nariz de quem usa por muito tempo. Também tem a questão da bateria não durar muito, tá falando de duração de mais ou menos 1-2 horas. Caraca, pouquinho. É pouco. E se você pensar, então, que a Apple quer criar um device que você vai usar o dia inteiro, vai substituir o seu smartphone, tem um desafio muito, muito grande aí com essa questão da bateria. Eu acho que tem outros desafios, né? Tem um desafio de usabilidade, né? Então, como é que as pessoas vão se acostumar com usar o óculos? E aí entra uma terceira que eu acho bem interessante, que é a questão da interface de voz, né? Que hoje ainda é uma coisa, no Brasil, pelo menos, engatinhando, mas que, sem dúvida, vai ser fundamental pro funcionamento, né, desse tipo de device. Nisso aí, acho que o Google tem vantagem, hein? O Google e a Amazon também, né? E agora a Alexa funcionando em português. Português é uma língua bem difícil, né, para os assistentes virtuais. Sim. Nos Estados Unidos, obviamente, já está bem mais difundido. Lá, eu estava dando uma olhada em estatística, né? 50% das buscas em 2020 já vão ser feitas por voz. Caraca. E atualmente, já 40% dos lares americanos já tem um assistente virtual. E aí também entra uma outra coisa super conflitante, né, cara? Que é os assistentes virtuais estão, na maioria, localizados em cozinhas e salas de estar, né? Em torno de 45% deles. Então, muda um pouco dessa perspectiva de uso, né? Como o smartphone, um device ultra pessoal. Quase que um eletrodoméstico. É um eletrodoméstico, né? Compartilhado pela casa. Sim. E aí, enfim, virão outros desafios aí de saber quem é que está falando, qual membro da família, qual é o estado de espírito da pessoa que está falando. Então, tudo isso são desafios aí que a interface de voz vai trazer que a gente nem imagina. Então, imagina juntar tudo isso para fazer um Glass funcionar, né? Os caras têm bastante trabalho pela frente aí, mas sendo a Apple, Google e Amazon, não dá para duvidar que isso vai estar de pé em pouco tempo, né? Eu acho que é desafiador. Eu fico curioso porque a experiência do Google Glass era legal, mas eu nunca vi algo que você falava, putz, cara, eu preciso ter isso. Eu acho que esse é a parte do desafio da disposição de uso, né? Sim. O usuário vai usar isso para quê? Eu tive também o Google Glass, fui um beta tester lá, além de ser caro pra caramba, né? Se não me engano, foram $1.500, $2.000 na época. Não tinha muito uso. Você via umas fotinhos, via, né, a questão de direção em mapa. Tem que ir muito além disso, né? Então, vai também da Apple criar essas primeiras funcionalidades e abrir o ecossistema para desenvolvedores também começarem a pensar quais funcionalidades seriam bacanas de ter em um Glass. E aí é bacana, né, cara? É um oceano azul de novo se abrindo, né? Assim como muitos developers ganharam muito dinheiro desenvolvendo os primeiros apps para a interface do iPhone, como é que vai ser, né, para essa interface do óculos, né? Acho que é uma oportunidade para muitas empresas se reinventarem e certamente algumas empresas vão desaparecer em função disso também. Certamente. Tem muita startup que desenvolve sistemas de reconhecimento, de interação. Tem uma startup que é legal o jeito que eles pensaram para desenvolver o esquema de você fazer fala, né? Que é um negócio que você coloca aqui no rosto e ele acompanha a parte lateral do rosto e é meio por vibração. Legal assim. Isso. E isso é outra coisa que eu fico pensando, putz, a Apple é uma empresa que compraria uma empresa dessa sem pensar. Assim. Facilmente. Dinheiro, né? Eles têm. Foi um time de 1.000 desenvolvedores só para isso, então acho que não deve ser um problema de dinheiro, não. Então eu acho que ao longo dos anos aqui a gente pode ver a Apple comprando várias empresinhas, várias startupzinhas e para ajudar a acelerar essa estratégia dela aí. E o que eu tenho curiosidade é como é que vai ser essa resposta, né, da interface digital física em detrimento da voz, né? Como é que vai ser a ferramenta o algoritmo aí de busca, como é que essas coisas vão funcionar? Eu tenho uma curiosidade bem
bem, bem grande aí de entender como é que essas coisas vão prevalecer, porque hoje é tudo no dedo, né? Então você digita o que você quer, ou talvez você até faça a busca por voz, mas depois você seleciona baseado em uma lista que te é sugerida, né? Como é que vai ser isso uma vez que a gente vai ter um óculos no nosso rosto aí? O que vai aparecer, né? Será que a gente vai ter que ficar lendo 20 opções antes de selecionar alguma coisa que a gente quer? Tô curioso para saber o que vem pela frente aí. Eu acho que os assistentes vão se tornar mais presentes, na real. Eu acho que talvez eles bem também... Bem mais. Devem atuar de forma bem mais contextualizada, né? Também entendendo um pouco da sua rotina, um pouco de questões de geolocalização, e talvez eles sejam muito mais ativos do que passivos. Talvez um esquema que se popularize seja o esquema de você fornecer APIs de assistente. Sim. Porque aí você abriria um esquema de contextos. E aí, por exemplo, o cara que tá fazendo uma assistente da Volkswagen é especialista naquele contexto. Do Magalu também. A Lu vai estar lá dentro como especialista naquele contexto. Eu acho que é uma possibilidade pra esse Acho que é uma possibilidade legal mesmo. Mas enfim, um mundo novo se abrindo aí à nossa frente, incrível, né? Doideira demais. Bom, o que eu vi ontem que eu achei legal, e tudo que é relacionado à exploração espacial eu acho legal normalmente, a gente tem uma missão, né? A NASA tem uma missão, a Artemis 1, que vai levar a humanidade de volta pra Lua, né? Na verdade, vai colocar a primeira mulher na Lua. Legal. Essa missão tá programada pra acontecer lá em 2024, né? O que é pouco tempo, né? Se você parar pra pensar. Sim. Que eles estão montando já, mas eles já fizeram isso no passado, então eles estão modernizando uma série de coisas. Eles vão estrear uma nova roupa chamada Shemu, que eu não faço ideia do que significa, mas é uma palavra um pouco engraçada. Mas é uma roupa bem mais leve, com mais flexibilidade, é uma roupa, né? É um set de roupas, na real, pelo que eu entendi. São 2 roupas diferentes. É uma roupa pra você poder caminhar no espaço. Shemu é Exploration Extra Vehicular Mobile Unit. E essa roupa aí. E aí tem a outra roupa também, que é a roupa que eles ficam dentro da nave, também é uma roupa nova. E interessante porque um problema grande que eles têm hoje em dia é mobilidade, né? E essa aqui tem um aspecto bem melhor de mobilidade, apesar de não ser nada tipo aquelas roupas do Interstellar e do Marciano e tal. Eu tive a oportunidade de visitar um stand da NASA lá em Austin, né? Eu fui a 2 South by Southwest, e em uma das oportunidades aí eles deixavam você colocar a luva do astronauta e tentar simular no ambiente de gravidade zero, tentar pegar alguns objetos. Cara, é impossível. É muito difícil, né? Os caras têm que ter muito treino para fazer aquilo ali, né? Então, certamente pensaram muito nessa questão de dar mais conforto mesmo para quem tá numa missão dessa, né? E viabilizar talvez outra série de atividades que eles não conseguiram executar nas outras viagens, né? Sim. E eles terminaram de montar a cápsula onde ficam... A cápsula principal, né? Que é Orion, ou Orion, se você for... Acho que deve ser Orion. Então, eles terminaram de montar ela e fazer testes de sistemas, né? E olha a antecedência que eles fizeram isso. Porque, cara, é muito sinistro se parar pra pensar. Você vai botar uma galera que vai ficar fora do planeta por um tempo, e se der ruim, é tipo, você tá na Lua, literalmente. Não, a Lua ainda tá mais perto, né? E o pessoal com o Projeto Mars aí, que isso aí eu acho que é uma complexidade que... O projeto do Elon Musk é pra ir até 2030, não era? Cara, eu não lembro a data agora. Porque, assim, é muito pouco tempo, cara. É muito Tem pouco tempo. muita coisa pra desenvolver daqui até lá. É desafiador, muito desafiador, assim. Nessas palestras que eu assisti da NASA também, uma delas foi sobre o Projeto Mars, já desvirtuando aí da sua notícia, mas que eu acho que é pertinente. Sim. E que, cara, é isso, né? Você se sente um ser humano bem pequenininho perto desses caras aí que estão fazendo uns projetos gigantescos, mas uma das questões foi como manter a motivação gerenciando um projeto de mais de 20 anos. Né? O pessoal que está trabalhando no Projeto Mars está há 20 anos nesse projeto. Sim. Achei incrível. E é óbvio que tem várias entregas ao longo do caminho. Ninguém fica 20 anos para fazer uma última entrega waterfall, né? Louca. Mas mesmo assim, né? É um baita desafio. E a questão de Marte também tem esse problema da distância ser muito grande. Então eles estavam explicando um pouco dos desafios logísticos aí também, né? Que não dá para ir de uma vez só. Então eles devem criar
algumas bases no meio do caminho aí para questão de abastecimento. Fora a missão de teste, que você manda alguma coisa para próximo lá, que nem eles fizeram com as missões da Apollo, né? Que eles mandaram primeiro o foguete fazendo metade do caminho, depois um pouco mais longe, depois vai e orbita, depois faz a aproximação final, mas não pousa. Enfim. Então, é desafiador, cara. E é caro, que é só, né? É caro, e quando dá errado custa não só dinheiro, mas vidas humanas, né, cara? Que isso é complexo. É verdade. Então, acho que é interessante ver esse progresso e essa volta, né? A gente ficou muito tempo com um programa espacial americano muito parado. Só tinha um programa espacial russo, mas o programa espacial russo também não é muito baseado em inovar constantemente, assim. Eles são bem mais conservadores, né? Os russos são mais pragmáticos em engenharia e mais conservadores em fazer coisas novas. A China tem o programa espacial dela, que agora ela tá expandindo, e ela botou coisa na Lua recentemente. A Índia também. Na verdade, a Índia deu ruim, né? A Índia explodiu lá, deu maior problema, porque talvez tenha contaminado, e aí deu maior rebuliço. Mas, cara, eu acho interessante sempre isso, porque, de novo, né? Você falou que dá uma sensação de você ser pequeno em relação a isso, e eu acho que é bem legal essa sensação, porque no fim das contas a gente vê que a gente não faz nada sozinho, sabe? Olha quanta gente deve estar trabalhando nesse negócio, cara. E por fora, você ainda tem uns malucos tipo Elon Musk, né? E com a SpaceX, que todo mundo duvidava do que o cara ia fazer, e ele fez. Sim. E hoje é a única empresa privada a prestar serviço para esse tipo de atividade para vários governos de países, né, cara? Porque tem que ter tanto dinheiro para fazer um negócio desse funcionar, que só sendo um país arrecadando o que um país arrecada mesmo, né? Sim, é verdade. E na real, eu acho que o governo americano se mexeu por causa da SpaceX. Porque, apesar deles terem esses planos e tudo mais, você não via nada acontecendo de fato. Depois que a SpaceX falou, não, a gente vai fazer isso, isso e isso, e é isso aí, o papo tá encerrado, vamos começar. Aí eles se mexeram de começar a projetar a Orion. Na verdade, o projeto da Orion já é de antes da SpaceX, se eu não me engano. Que eu quase acertei esse, hein? Na real, em 2004, o governo Bush começou um projeto para ter uma nova cápsula de exploração espacial, né? Depois do acidente da Columbia lá, eles começaram a explorar novas possibilidades. Só que a SpaceX é de 2002. Então, isso talvez tenha influenciado. Não sei, a gente nunca vai saber. Mas eu acho que motivou eles a, sabe, ver um competidor e falar, putz, a gente precisa se coçar, porque é um mercado que, sei lá, vamos tentar imaginar daqui a 50 anos, sabe? Eu acho que a gente vai ter um puta mercado de exploração espacial e coisas que derivam disso, sabe? Mineração é um negócio óbvio, que a galera já tem vários modelos de como fazer. Quem sabe um moradia, negócio que é né? Tipo trilionário, sabe? Um negócio que vai ser o próximo step de evolução tecnológica e eu acredito que patamar econômico, assim, a gente vai ver conglomerados muito maiores que a Apple envolvidos nisso, sabe? Porque aí você vai estar interplanetário, sabe? É outro jogo, assim. E é legal, acho que a sua hipótese aí da NASA ter se coçado mais com o Elon Musk, porque se você pensar, né, é uma empresa privada. Sim. E aí vira quase que um rocket as a service, né, cara? Quem pode, não precisa construir o negócio inteiro. Você vai lá, loca o que você precisa e, né, não precisa de ter toda a infra necessária aí. Então acho que o pessoal precisou dar uma acelerada mesmo. E ainda tem as coisas da empresa do Jeff Bezos, também. A Blue Origin, né? Também. Que também é outra empresa que tá caminhando por fora ali. Eles não realizaram a mesma quantidade de coisas que a SpaceX realizou, mas eles realizaram já o pouso vertical, que é um desafio impressionante. Mega desafio. Acho que foi a primeira vez que eu vi um negócio e falei, nossa, cara. Estranho, né? Estranho isso, né? Que parecia filme, é muito louco. Mas, cara, é impressionante. Cara, outro assunto que eu trouxe, né, o primeiro foi positivo sobre a Apple, o segundo é bem negativo, é sobre o Apple Card. Eu não sei se você chegou a ver essa semana aí que o David Hanson, né, que é um web artista aí americano, meteu a boca, né, no Twitter aí falando que a esposa dele recebeu um limite de crédito 20 vezes menor que o dele, mesmo ela declarando imposto junto com ele e tendo um score de crédito muito melhor do que o dele. E aí ninguém menos que o Wozniak respondeu falando que a esposa dele também tinha recebido um limite de crédito 10 vezes menor. Só um dos fundadores da parada. E aí eu acho que
uma questão bem séria para os tempos atuais. Até o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York foi para cima, porque existe uma lei lá que proíbe nessa discriminação por sexo. Então eles foram para cima da Goldman Sachs, que é quem faz a gestão aí do cartão, para entender a razão disso, né? E aparentemente não existe uma razão, como que a gente pode dizer, do ponto de vista de negócio, né? Isso não foi determinado. Existe algo intencional. Não né? existe algo intencional. Se alguém modelou alguma coisa errada ali. Exatamente. Essa é a principal hipótese, né? Que o algoritmo que foi construído falhou nesse sentido, né? A gente fala muito do bias de quem está desenvolvendo ali. E aí eu acho que entra uma coisa super importante, né? A gente que trabalha aqui com inovação, que é ter um time diverso, né, cara? Isso me faz lembrar um pouquinho de um problema que teve no passado com o próprio Google sobre reconhecimento facial, né? Que o índice de acerto em negros e mulheres era muito menor do que em homens brancos. E provavelmente porque o time de engenheiros era constituído de homens brancos. Como é que será que foi o time de engenheiros aí que construiu o Apple Card também, que construiu esse algoritmo? Será que também não eram só de homens brancos? Provavelmente, cara. Provavelmente. Porque o mercado de tecnologia, ele ainda é bem desequilibrado. Né? Mas, enfim, a Apple mandou mal nessa, gerou um mega repercussão negativa aí, e vamos ver como é que eles saem dessa. Cara, eu acho que isso toca no ponto de diversidade, e diversidade só soma, saca? Sim. A diferença só soma quando você tá em vários contextos, e principalmente nesse de desenvolver produtos. Porque você tá acostumado a fazer só as coisas que você já faz e tá na sua bolha ali. A gente fala isso de vez em quando, né? De que, putz, a gente tá na nossa bolha aqui. Nossa bolha de, sei lá, classe média, que trabalha e, sabe, tem um bom salário, trabalha no mercado mais estável e etc. Não dá nem pra chamar de classe média, né, cara? Na realidade do país. No mínimo de classe média. Mas se você for setar pelo sei lá, salário mínimo, com certeza, pelo governo, somos todos milionários. Exatamente. Tava vendo que o Brasil aí tá com 13 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, ganhando menos que 150 reais por mês. E o salário médio aí do brasileiro tá em torno a renda média, né? Em torno de 500 reais. É muito pouco. Se pensar o salário mínimo é o dobro disso, um pouquinho mais. Enfim, tem muita coisa para corrigir aí, né? Mas voltando a essa questão aí da diversidade, concordo. Acho que é uma coisa que a gente tem que se forçar a construir, né? Na hora de construir times, dar oportunidades para diferentes pessoas, porque isso com certeza vai construir produtos aí muito mais ricos. E faz toda a diferença o esquema de representatividade. Você começa a enxergar a importância disso nesses momentos, na real. Porque você vê que você muda comportamentos, você muda como você mapeia problemas, saca? Como você desenvolve soluções para esses problemas. Então, quem estiver construindo um time hoje e não pensar nisso... eu acho que essa é a principal dica. Eu até dei uma palestra ontem na ESPM e esse foi um ponto que eu reforcei muito, assim, com o pessoal. Era uma coisa que a gente já tinha como uma prática da Por Que Não, e que eu vejo que aqui dentro do Luiza Labs é igual, né? Acho que foi até uma questão do match aí das culturas que funcionou aí para aquisição. Acho que o principal ponto, além da capacidade técnica, mas a questão cultural é muito relevante, né, cara? Não tem outro caminho senão o da diversidade para construir bons produtos mesmo. Sim. O Vini falou de Por Que Não? Porque não é a empresa que ele tinha, que o Labs fez aquisição esse ano, né? Foi esse ano. E foi assim que ele veio aqui parar na nossa casa. E assim, vim parar aqui com muito orgulho. Isso aí. O próximo assunto que eu trouxe, e eu creio que você também tenha marcado aí, é sobre a empresa do rato. Essa sim. Essa também não brinca em serviço também, né? Disney Plus. Lançou essa semana, né? Gigante. Eu dei uma olhada no portfólio lá e eu achei animal. Eu vou parar com a minha Netflix e vou pro Disney Plus. Olha aí, entrando na estatística, hein? Meu problema é que só funciona nos Estados Unidos, né? Então você tem que dar aquela VPNzinha, dar aquela burlada Mas parece que eles tiveram vários problemas no lançamento, né? Mas não querendo tapar o sol com a peneira aí, sim, né? Mas também dando um voto de confiança pros caras. Você viu a quantidade de assinantes? Não, é bizarro. Mas assim, ó, isso é um negócio interessante pra quem nunca trabalhou com volume em internet. Sem dúvida. Internet é o mundo, cara. Ou você superestima ou você vai cair. Vai dar errado. Não, é verdade, mas os caras tiveram 10 milhões de assinantes em 2 dias. Então, esse é um número
algo bizarro, né? Eles falavam que eles queriam ter 20 milhões em 5 anos. Eu achei super baixo esse número. Não, eles anteciparam, eles tinham uma meta de 90 milhões de usuários que eles diminuíram 2 anos para chegar nessa meta, porque vai chegar muito rápido, né? Mas é impressionante, de novo, falando da Disney, né, cara? A HBO Go demorou 4 anos para atingir 10 milhões de usuários. Né? Os caras fizeram isso em 2 dias. E agora eles lançaram a HBO Max, né? Não vi. Que é um serviço tipo HBO Go. É um pouco estranho eles terem feito isso, mas eles juntaram conteúdo com a Warner, né? Então tem conteúdo da Warner e da HBO lá. Aí isso me leva a pensar num ponto aí que é, cara, qual a disposição das pessoas a ter vários serviços de streaming? Eu já te disse no começo aqui que eu vou cancelar e vou só ter um. Eu não tenho Amazon, eu não tenho outro, a não ser Netflix. Eu ainda tenho Amazon porque na época eles entraram lá com preço de R$6,90, então esse foi um fator decisivo. E agora também com a estratégia deles aí de entrar mais agressivo no Brasil, deram Prime pra todo mundo, baixaram o preço, tá R$9,90 se eu não me engano. Mas eu uso muito pouco comparado com a Netflix. Eu acho que esse é um ponto que também tem sido discutido no meio dos negócios aí, que entende-se que a média do usuário deve ter entre 1 e 2 serviços de assinatura no máximo, né? E obviamente quem vai sofrer mais com isso é a Netflix, por ter sido a pioneira. Serviços de streaming de música já tá bem mais alimentado de players diversificados, né? Por exemplo, você já tem Deezer, você tem Spotify, que eu acredito que seja maior, você tem YouTube Music, você tem a Apple Music, você tem uma porrada de coisa diferente. Eu uso Spotify e eu tô tentando migrar pro YouTube Music. Eu uso o YouTube Premium e, pra mim seria melhor ter só um serviço, justamente por causa de custo, sabe? Legal. E assim, se o YouTube fornece os dois, o Spotify não tem nem como brigar. É uma briga boa mesmo. E aí, obviamente, que isso já reflete em valor de mercado. Não sei se você viu no dia seguinte ao lançamento do Disney Plus, as ações da Disney subiram 7% e da Netflix caiu 4%. Né? Então, eles estão estimando que vão perder mais ou menos 10% da base de usuários. Essa é a estimativa do Netflix. E é gente pra dedéu, né, cara? Se você pensar. Netflix domina, né, cara? Agora, vamos ser honestos também. O catálogo da Disney é absurdo. Assim, eu tô indo pra Disney e pra todo o grupo Disney por causa do catálogo, cara. Porque coisas novas que vão lançar lá. Tem o Mandalorian e eu sou muito fã de Star Wars, então já me ganhou. Tudo de Marvel, tudo de Marvel, Pixar, tudo de tudo Star de Wars. Disney, da infância de todas as gerações que estão vivas. É tipo... É difícil brigar. E aí o preço também dos caras super agressivo, pelo menos inicialmente. Então, $7, se eu não me engano. Sim. É bem mais baixo. Então, e fizeram também uma ação aí de 1 ano de subscription grátis com a Verizon, se eu não me engano. Então, os caras estão ainda nesse momento aí de comprar base animalmente, né? E o investimento deles para esse primeiro ano é de $1 bilhão. Caraca. É muita grana que os caras estão colocando nisso, né? E a Disney, né? Dinheiro eles têm, cara. E aí eu não sei se você também viu, o Netflix deu uma movimentada aí, porque eu acho que onde o Netflix mais sofre é na parte de catálogo infantil e família. Eu tenho 2 filhos pequenos, cara, é meio sofrido ali, achar coisa legal pra eles. E aí o Netflix anunciou ontem uma parceria com a Nickelodeon, né, pra produzir novos conteúdos focados nesses 2 públicos, que é onde a Disney arrebenta, né? Eu não sei, eu acho que eu ainda topo bancar 2 serviços de streaming, desde que o preço seja razoável, mas que atenda bem todos os membros da família, né? Você ainda não tem filhos, né? Então talvez você pense mais assim mais pra frente, mas vamos ver. É briga de cachorro grande. Cara, o maior desafio que eu vejo da Disney agora é compreender esse cenário de engenharia e como rodar isso de uma maneira que não canibalize o que eles têm de grana pra investir, porque rodar isso é caro, sabe? A Netflix tem vários anos de experiência de como ter isso enxuto. A Disney podia dar uma olhada ali nas coisas da Netflix, porque eles têm muita coisa aberta. Então, se eu estivesse na Disney, eu certamente estaria olhando pra como que a Netflix fez as coisas, porque nada mais justo do que você se inspirar em alguém que faz as coisas direito, sabe? A gente faz isso aqui no Labs, a gente sempre olha os players do mercado, não só que estão em varejo também, mas em todas as outras vertentes, a gente sabe olhar e falar, putz, esse player faz isso muito bem, a gente gosta de se inspirar e às vezes até sentar, conversar. Acho produtivo isso. Com certeza. Acho que um dos pontos aí que a Disney tem que mirar muito, e qualquer empresa que tem um catálogo muito grande, é um algoritmo de recomendação bom. É verdade. Acho que o da Netflix melhorou muito, aí sofre um pouquinho na
questão do catálogo, né? Porque também não adianta, né? Chega uma hora que o que ele tem para te oferecer talvez já não seja um produto tão bom. Tem ótimos produtos Netflix, mas tem hora que fica meio sofrido ali também, fica meio carente de série, cadê uma série nova? Mas essa questão com a Disney eu acho que não vai ter, né? Eles têm muito produto bom e aí é não deixar o usuário bater muito cabeça na hora de encontrar o produto, para aquele que ele queira assistir ali, né? Acho que esse é um ponto super crítico para serviço de streaming. Sim. O que eu acho que pode ser positivo é que a Disney, ela é a própria produtora de conteúdo e eu não... Aí eu já tô especulando, mas eu imagino que ela não tenha muitos intermediários ao longo do mundo, sabe? Ao redor do mundo. Então, isso poderia fazer um negócio que a Netflix não faz, que é ter o catálogo muito parecido ou igual, sabe? Que nem o catálogo no Brasil é muito diferente do catálogo americano, que é muito diferente do catálogo na Alemanha, que é diferente do catálogo, sei lá, na Itália. Com certeza esse deve ser um desafio muito grande para a Netflix, que é negociar direito de uso e comercialização. Porque daí você pega na parte de distribuição, cara, começa a ter um monte de restrição e aí você se ferra, você não consegue fazer muita coisa. Acho que a Disney tem uma vantagem grande nisso. Esse é um bom ponto, é verdade. A HBO talvez tenha uma vantagem disso no HBO Max, que eles vão lançar no que vem junto com a Warner, mas eles já anunciaram. Eu queria saber o que eles vão fazer com o HBO Go. Eles falaram que vão descontinuar depois de alguns anos, a partir de agora. Acho que também o lance da HBO ter dedicado o tempo para criar o Max responde o porquê que teve tanta instabilidade no Go ultimamente. Talvez eles não estavam com uma equipe de engenharia separada e estavam focados em entregar o Max. E falar, Game of Thrones que o diga, né? Tanto então, de reclamação que surgiu, né? Foi sofrido. Mas eu falei um pouco sobre isso em outro episódio e pra mim isso não era um problema técnico, sabe? Era um problema de talvez estratégia, de escolhas que a empresa fez deliberadamente, de falar, não, a gente abraça possíveis problemas aqui porque lá na frente a gente tem outro balde de dinheiro esperando pagar as contas. Então, são escolhas de negócio que você faz apostando em um caminho, né? Então, vamos ver. Mas voltando, né, só pra fechar aí o ponto da Disney, muito tempo atrás, em uma galáxia bem distante, eu trabalhei com DVDs. Por isso esses cabelos brancos aqui entregam um pouquinho, mas eu trabalhei na Universal Pictures entre 2005 e 2007. E uma das coisas que eu lembro com muita clareza, assim, cara, era como a Disney era a empresa mais séria no mercado em relação a valor de produto, né? Então eram os caras que não queimavam preço de jeito nenhum. E alguns produtos eles lançavam só uma vez no ano, e produtos que eram os clássicos, né? Eles só repetiam a tiragem, e isso causava sempre um alvoroço no mercado. E posso dizer aí que acho que era a única empresa que os varejistas que comercializavam DVD na época respeitavam de fato, porque, cara, era um produto muito exclusivo, né? Então essa briga vai ser boa. Eu trouxe outra notícia aqui, essa aí um pouquinho mais assustadora, e acho que você também trouxe uma... eu trouxe uma notícia para deixar os ouvintes ansiosos aí. Essa daqui, não sei quem teve a oportunidade de acompanhar. O Google vai passar a acessar dados de saúde de milhões de americanos, né? Então eles fizeram uma parceria com uma empresa chamada Ascension, que é a segunda maior plataforma médica utilizada nos Estados Unidos, né? Nos hospitais americanos. E aí você imagina só, né, a quantidade de dados disponíveis para o Google, através de inteligência artificial, começar a utilizar e antecipar diagnósticos. E aí eu acho que tem duas formas de chegar a isso, né? Tem a forma legal, os caras podem antecipar e trazer trabalhar de forma preventiva, trabalhar com uma experiência médica personalizada, que é uma das tendências aí também. Agora, o que eu tenho medo é o possível lado negativo disso, né? Imagina se as seguradoras começam a acessar esses dados e de repente o preço do seu seguro dispara por causa de um possível problema que você vai ter no futuro. Sim, é o que a gente sempre fala, né? Ética é muito importante nesses momentos, principalmente nesse momento da evolução tecnológica, né? Mas essa movimentação do Google aí levantou uma bandeira amarela grande nos Estados Unidos. O pessoal está de olho sobre a questão também de se esses dados vão ser identificados ou não, né? Para cada indivíduo, ou se é muito mais para ter uma questão estatística média.
Mas essa área também de saúde é uma área com muito dinheiro, né, cara? Não é só o Google que está entrando nisso, a Apple está nisso também, a Amazon e até o Uber, né? Então tem bons concorrentes aí de olho nessa vertente de negócio e vamos ver o que o Google vai fazer com esse tanto de informação aí. Cara, eu acho que eu gosto de olhar o lado negativo para saber onde pode doer, mas eu gosto de olhar o lado positivo mais ainda, né? Sim. Se só olhar o lado negativo, você não vai sair da cama de manhã. Do lado positivo, cara, eu acharia incrível se a gente tivesse diagnóstico online direto, usando só o relógio ou um dispositivo que tá no seu corpo, assim, sabe? Ia ser incrível. A gente ia ter provavelmente uma extensão do tempo de vida das pessoas e mesmo baratear, né, cara? Porque você trabalhar de forma preventiva é muito mais barato do que de forma reativa. É bem mais. Por exemplo, ó, se você for vamos fazer uma conta de padaria aqui, eu provavelmente vou falar besteira. Se alguém estiver ouvindo e quiser corrigir, só mandar um e-mail, uma mensagem aí. Mas, se você for fazer exames para fazer prevenção ao câncer, você vai fazer, sei lá, a cada 6 meses. E aí você vai fazer a cada 6 meses e vai custar, sei lá, que custe R$1.500, R$2.000 cada exame. Cara, se você for fazer um tratamento de câncer, custa uns R$300 mil. É muito caro. R$400 mil. É muito caro. Então é caro fazer os exames, mas é muito mais caro tratar a doença. E aí você também entra numa questão, né, específica aí do Brasil, onde o governo subsidia a saúde ainda para uma parte da população. Esse tipo de tratamento o governo banca. Ainda eu não vou entrar na discussão se banca bem ou banca mal, mas enfim, é muito caro. Se a pessoa não tem um plano de saúde, é impossível o acesso a esse tipo de remédio. Tanto que o governo é um dos maiores clientes das farmas, né, das empresas farma aí, de grupos oncológicos. Mas pensa quanto isso pode baratear também, né, pro governo, e de repente esse dinheiro ser reinvestido em outras áreas que tenham mais carência, né? De repente a educação, outras coisas que possam ajudar aí o desenvolvimento do país. Mas eu também gosto de, como você colocou, olhar o lado positivo das coisas, mas também manter um olho aberto aí para os possíveis riscos da questão ética disso mesmo, né? Mas eu prefiro acreditar que vem pro bem. Eu prefiro acreditar que o Google tirou o Don't Be Evil de slogan, mas eles ainda têm isso no coração. Prefiro acreditar nesse ponto. Sim, sim. O último assunto que eu trouxe aqui é ligado com isso, e é sobre uma AI que diz saber quando você vai morrer do coração. É isso. E é pesado, né, esse título. Mas o título da notícia é exatamente isso. O mais medonho é que os caras modelaram lá e eles falaram, putz, tá assertivo esse modelo que a gente fez, só que na hora de mostrar para médicos, os médicos começaram a olhar os dados que foram usados na modelagem e eles falaram, caramba, mas a gente não falaria que esse paciente ia morrer do coração baseado nesse histórico. Então, os caras conseguiram modelar algo que os médicos não conseguiam prever, porque eles não conseguiam ter senso disso. E aí uma questão também de inteligência artificial e de volume de dados analisado, né, gigantesco, uma questão quase do coletivo quanto individual, né? Um médico sozinho tendo que fazer N suposições, análises aí, levantar hipóteses, e você tem uma base estatística gigante que diz que, de repente, um fator associado a outro, numa escala muito grande, né, provavelmente vai trazer esse risco aí. Mas, de novo, eu acho que a manchete às vezes é um pouco sensacionalista, né? Tipo, eu sei quando você vai morrer do coração. Clickbait, né? Clickbait, mas o outro lado provavelmente você tem uma condição cardíaca que eu posso te ajudar a resolver antes de você morrer do coração, né? Foi esse o ponto que eles levantaram. É sempre assim, né? Clickbait, ele primeiro te assusta, daí você clica, ele te acalma. Funciona, né? E aí ele te deixa ansioso até o final, quando ele dá uma conclusão e você conclui se é bom ou ruim a notícia. Mas, nesse caso, o método deles é identificar padrões elétricos do coração, para pessoas que, claro, conseguiam fazer isso. E aí eles conseguiram traçar esses perfis. E depois disso eles falaram, a gente consegue identificar muito antes e consegue tratar muito antes as pessoas por causa disso. Você consegue tratar até com 2 anos de antecedência. Muito assim. Bom, né? Porque imagina, se você falar, cara, daqui a 2 anos você vai ter infarto, mas se você hoje começar a fazer isso, você não vai ter. A gente não consegue adivinhar quando você vai ter, porque a gente não tem a amostragem de que você vai ter. E a gente fala, putz, legal. Não, muito bacana. Uma ótima leitura, assim. Em breve a gente vai ter o ser humano aí com 150 anos, né? E vai gerar outros problemas aí. É muito legal, né? Pensar assim, a tecnologia impactando a vida de formas muito diversas, né? Uma reação em cadeia
cadeia aí você vai para a indústria do alimento, indústria de bebida, a questão de aquecimento, tem muita coisa para resolver aí, né? Vai ter muito trabalho aí para quem está com medo de perder emprego por questão de tecnologia. Acho que é o contrário, a tecnologia vai criar um monte de emprego novo aí, só você se capacitar, né? Teve um Nerdcast que eles estavam falando sobre se o ser humano devia viver para sempre ou não, e aí eles deram as opiniões deles lá, e os problemas que pode ter, né? Que um dos negócios era, cara, a gente nunca conseguiu avançar em uma linha de pesquisa muito grande antes do cara que era o maior autor daquela linha de pesquisa morrer, sabe? Depois que ele morria, que avançava. Isso é verdade. E a gente realmente pode seguir esse caminho, e aí a gente vai ter um problema se as pessoas começarem a viver muito tempo. Para sempre eu acho desafiador, mas muito tempo eu acho plausível. E eu acho que uma das mudanças que a gente vai ter, ou tende a ter, e talvez seja um deus ex machina aí do nosso tempo de vida, é o como a gente faz pra inovar e trazer coisas à mesa, sabe? O lance da era do coletivo e fazer as coisas coletivamente e não sozinho, assim. Eu acho que se a gente for pensar por esse lado, é uma alternativa para esse tipo de problema que uma longevidade extensa pode trazer, sabe? Acho que impacta muitas áreas, né? Volta até na notícia anterior da cápsula para a Lua, né? Talvez esse seja o caminho, né? De começar a popular outros planetas. É um pouco assustador, mas eu acho que é o assustador pelo desconhecido. Tem aquele plano do Jeff Bezos, né? Da estação espacial lá. E o Elon Musk também, né? De colonizar, não lembro se era Marte que ele estava falando, mas enfim, né? De criar condições para que um humano sobreviva. Pra gente, obviamente, é estranho, porque a gente nasceu nesse planeta aqui com todos os defeitos e coisas boas. E quando a gente olha para esses outros planetas, o que a gente enxerga, na maioria das vezes, são só condições super hostis para a vida humana, mas aí, novamente, você entra numa questão de como é que a tecnologia vai poder modificar isso, né? Criar ambientes que seja possível viver com qualidade. E talvez alguém que nasça em Marte nunca nem queira vir para a Terra. É verdade. Assim, nem vai curtir. Eu não vou pra Terra, não. Aquele planeta sujo. Fazer intercâmbio. Ar sujo, tudo. Então é curioso mesmo, assim. Eu sempre fico pensando nessa reação em cadeia aí de como que melhorar uma coisa muitas vezes gera outros problemas que vão ter que ser resolvidos mais pra frente também. O que não pode acontecer é ficar parado, né? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto que às vezes as pessoas falam, a gente vai ter tal problema, isso aqui pode dar ruim aqui e ali e tudo mais, mas putz, cara, se a gente ficar parado é pior. Com certeza. Tem que seguir em frente, vamos descobrindo coisas novas, vamos resolvendo os problemas e segue o jogo. Acho que é bacana essa parte de estudo contínuo, super importante. Toma um ansiolítico e continua estudando, tá tudo certo. Ansiolíticos vão ser os mais vendidos da história. Vocês já não são. Bom, valeu aí quem tá escutando, valeu pela audiência. A gente tá no Twitter, no Instagram, como @cabecadlab. Você pode entrar em contato por e-mail também, cabecadlab@luisalabs.com. Eu tô no Twitter e no Instagram como BF Gouveia. Vini? Meu Twitter é meio tricky, cara. Eu não sei porque que eu inventei esse Twitter na época, e foi bem no começo. Com certeza eu ia conseguir um Twitter tipo Vini Porto, que é o que eu uso pra tudo, mas não é. É Vini 2 Twitter, né? Só que o 2 número 2, né? Então Vini 2 Twitter. Bom, e é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.